Meu nome é Mário Jorge. Eu venho sempre aqui trazer algumas ideias sobre evolução, crescimento, expansão da consciência relacionadas às ideias de My Big Tool, de Tom Campbell, minha grande teoria de tudo. Tom Campbell é um físico americano, ex-NASA e pesquisador da consciência, especialista em consciência, que ele pesquisou cientificamente utilizando estados alterados naturais, né, sem drogas. E hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre essa questão de evolução e expansão, né? Porque assim, eu percebo por alguns comentários às vezes que as pessoas às vezes se frustram, né? Elas às vezes dão uns passos grandes, sentem, fazem um esforço, vão atrás, sentem um crescimento, né? E depois meio que sentem uma estagnação e acaba eventualmente até desanimando um pouco, ficando chateado, bravo, né? Então eu queria falar um pouco sobre esse mecanismo para evitar a frustração das pessoas em geral. Independente de qualquer método que esteja utilizando, que seja bom, né? Não estou discutindo se os outros métodos são bons ou não, mas todos esses métodos focados e que trabalham e tentam ajudar a gente a se desenvolver para obter uma evolução, uma expansão de consciência, um crescimento, né? Um crescimento espiritual, que quer que chame, como queira chamar, né? No caso do Tom aí, uma melhoria da qualidade de ser, né? Uma melhoria da consciência, uma redução da entropia, né? Caminhar na direção do amor, né? São sinônimos aí para My Big Tom. Então, você vai estar estudando, eventualmente, vai estar vendo vídeos, está lendo livros, está praticando meditação com ou sem binaurais, e você vai sentir, às vezes, em alguns momentos, né, quedas de fichas que são bem significativas. À medida que você avança, estuda, passa por experiências, experimenta coisas, em determinados momentos caem umas fichas assim, às vezes gigantescas, né? Ela faz aquele barulhão quando cai. E aí, puxa vida, a gente vai ficando obviamente animado quando tem algum progresso que a gente percebe. E progresso, claro, lembrando, é sempre medido de acordo conosco mesmo, com a nossa própria régua, né? Não existe progresso medido nesse campo comparando-se com qualquer outro, mesmo porque você não sabe o que passa dentro do outro, né? Qualquer um pode dizer qualquer coisa a respeito disso e dizer que estão acontecendo maravilhas e milagres, né? E você nunca vai saber porque está dentro do outro, não tem como saber, né? O que você pode sim saber é perceber pela atitude do outro, né? Porque uma coisa é o que a pessoa diz e outra é a forma como ela age, né? Então a forma como ela age acaba sempre entregando o grau de evolução que a pessoa tem. Ela faz o melhor que ela pode com o que ela tem. Todo mundo está fazendo o melhor que pode com aquilo que tem, com aquilo a que chegou, com o crescimento que obteve até ali, com as experiências acumuladas úteis que ajudaram positivamente para o seu crescimento. E você está expondo constantemente o seu melhor, seja o que for. Às vezes que para uns e para outros, ou para você mesmo, possa nem parecer tão bom, mas não importa, é o seu melhor. Cada um está fazendo o melhor com o que tem. E a evolução, às vezes, fica transparente. Por mais que você diga isto e aquilo, e pregue isto ou aquilo, né, que pregar não leva a lugar nenhum, mas assim, às vezes a gente está empolgado, quer ajudar os outros e tudo mais. Uma coisa é o que a gente fala, e outra coisa é o que a gente consegue fazer, né? E o que a gente consegue fazer está de acordo com o grau de evolução que a gente atingiu, né? A gente não consegue enganar com relação a isso. Você pode fingir momentaneamente algumas atitudes maravilhosas, ou sei lá o quê, mas você não sustenta. A primeira distração você entrega no dia a dia, pelas suas atitudes, o grau de que você atingiu. Isso não é problema nenhum, não tem nenhum crime nisso. É só uma questão de não se auto-enganar e nem de perder tempo enganando ninguém, né? Então, voltando à questão principal que eu queria comentar com vocês, né, que eu comecei, que é não se frustrar com esse processo, porque a gente tem ideia, né, de às vezes ouvir algumas pessoas pregando ou descrevendo, uns e outros, né, que houve uma iluminação fantástica, que o cara, de um dia para a noite, se iluminou, agora é um iluminado, sei lá, né, existem várias expressões, não estou falando de ninguém especificamente, mas assim, a pessoa continua sendo um ser humano, né? A iluminação equivale a um grande avanço, um grande salto, uma grande caída de ficha, né?
Mas as fichas todo dia podem estar caindo através das pequenas atitudes, dos pequenos aprendizados, que a gente vai extraindo das interações que vai tendo com o mundo, com as pessoas, com as situações, né? Com a família, com os amigos, com os vizinhos, na escola, seja lá onde for, a gente vai tendo interações, a gente está estudando, está aprendendo, está tirando conclusões, está aplicando a nossa intenção diariamente nas escolhas, está vendo as consequências, é aí que a gente vai aprendendo e crescendo. E, eventualmente, estudando e se interessando por isso, compreendendo melhor as regras do jogo, você colabora com o aprendizado. E, às vezes, ele ocorre, né, então, com fichas maiores ou menores que vão caindo, e por vezes há patamares, né? Então, assim, alternado com uma grande descoberta, com uma grande caída de ficha, com aquela sensação um pouco mais ampla de um passo adiante, às vezes tem patamares, né? E ele parece que não está acontecendo mais nada, e aí que a pessoa desanima, né? Ah, não, porque ela está achando que vai se iluminar e daí para frente vai andar sobre a água. E não é isso que ocorre, absolutamente. Continua sendo um ser humano. Se um carro atropelar ele, ele morre, né? Iluminado também morre, né? Já diz o Satyapren, né? Também fica doente e tudo mais, né? Iluminado está sujeito a todo tipo de coisa, né? Inclusive a opiniões políticas, né? Errar todo mundo erra, inclusive iluminado também, né? Então, assim, você vai ficar, vai crescer, né? Vai avançar, vai evoluir, você vai saber mais, né? Você vai ter diminuído a sua entropia, melhorado a sua qualidade de ser, então você vai ter condições de atuar melhor e tomar melhores decisões sobre aqueles aspectos nos quais você evoluiu, né? E os outros que você ainda não chegou, talvez no mesmo patamar, você vai continuar fazendo os mesmos erros, mas você vai estar cada vez mais atento e perceptivo, né? Não é para se frustrar, o patamar faz parte, a evolução é por patamares, você vai acumulando experiências, vai estudando, de repente, pumba, cai uma ficha. E aí você começa a deglutir, usar aquilo, né? Pá, e aí continua aprendendo, e aí é outro patamar. Aí de repente cai outra ficha, e outro patamar. Então é natural, não se frustre com isso, né? E nem se fixe demais, porque se estiver, vamos dizer, se frustrando por conta de não estar constantemente evoluindo como um foguete, isso vai trabalhar contra, é o ego querendo resultado, querendo controlar o resultado da evolução espiritual. Você não vai a lugar nenhum, né? O ego volta no comando e começa a pressionar você e te regride e faz voltar lá no ponto que você estava. Cuidado com a frustração, porque ela vem do ego, né? A frustração vem do ego, é aquele medo de não ser o melhor, de não dar certo, de ser passado para trás pelos outros, porque os outros estão evoluindo e eu não estou. Então não importa, os outros não importam para esse aspecto absolutamente nada. A sua evolução conta apenas o que você está fazendo, a experiência que você está tendo, o que você está crescendo, o que você está extraindo das experiências, das escolhas e das consequências das escolhas que fez, né? E às vezes ocorre por patamar, na maior parte dos casos é patamar, ninguém se ilumina e sai voando, né? Você já viu alguém sair voando pela janela porque se iluminou? Não existe, né? Então cuidado com esse conceito de iluminação, na minha opinião e na minha experiência, ele ocorre por fases, por etapas, por determinados aspectos, às vezes você dá saltos, e depois volta para o patamar de novo. E se frustrar, acaba regredindo, né? Não tem que se frustrar por isso, porque é parte do processo, tá bom? Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Um forte abraço e bom proveito do seu esforço de evolução, de aprendizado aí das regras do jogo para viver melhor, tá bom? Até o próximo vídeo. Um forte abraço.